Fala galera, beleza? Sou o professor Felipe e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o intestino grosso, tá? Então se você vem acompanhando nosso canal, se você curte os nossos vídeos aí, se inscreva aqui no nosso canal, dá aquela força aí para o nosso canal estar crescendo cada vez mais, porque a gente está produzindo conteúdo aí a cada dia para vocês aí, tá? Então todo o conteúdo que a gente produz aí é para poder estar ajudando vocês aí, tanto na formação quanto na capacitação aí da galera da área da saúde. Galera, então é o seguinte, hoje a gente vai falar então sobre o nosso intestino grosso, tá? Então coloquei ele em destaque aqui, vou colocar ele para rodar um pouquinho, aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, para a gente estar vendo então e fazendo uma correlação então desse intestino grosso com a nossa coluna lombar, com a nossa pelve. O que acontece? O nosso intestino grosso então ele fica localizado numa região então na cavidade abdominal. Só que na verdade essa nossa cavidade abdominal ela vai ser dividida em quadrantes, na verdade mais especificamente em 9 quadrantes, tá? Então a gente vai ter 3 quadrantes superiores de cada um dos lados, então a gente vai ter os 2 hipocôndrios, então vou ter meu hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, tá? E na parte intermediária, então na parte mais medial e superior a gente vai ter o nosso epigastro, beleza? Na faixa, então, intermediária, tá? Na faixa intermediária, a gente vai ter mais 3 quadrantes. Que quadrantes são esses? Flanco direito, flanco esquerdo, e aí a gente vai ter na região da cicatriz umbilical, que a gente chama de mesogastro. E na parte mais inferior, então, na linha inferior, a gente vai ter mais 3 quadrantes, que são a nossa fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, e a gente tem o hipogástrio inferiormente. Beleza, Felipe, então a gente tem essas 3 regiões aí. Por que a gente está falando então desses quadrantes? Porque a gente precisa entender o seguinte: o nosso intestino grosso ele representa a segunda porção do intestino. Então é como se a gente dividisse o intestino então em 2 porções. Primeira porção, intestino delgado, tá? E o intestino delgado não está aparecendo aí. O intestino delgado então ele é formado por 3 porções ou subdividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. E depois então na parte final, então, do nosso intestino delgado, a gente vai ter uma junção que a gente chama de junção ileocecal, tá? E lá a gente vai ter um esfíncter, vai ser o nosso esfíncter ileocecal. Aqui nessa imagem, nessa animação, a gente não tá, eu tirei para vocês, né? Se a gente está dando ênfase então no intestino grosso, eu tirei então a junção ileocecal e o que a gente consegue observar aqui? Essa bolsa mais gordinha, então, que representa o início do nosso intestino grosso, é o nosso seco ou secum. Aí vai depender de literatura para literatura, de autor para autor. Em muitos autores a gente vai encontrar só como seco. Então esse seco então, é a nossa bolsa inicial, vai ser o nosso início do intestino grosso. Felipe, por que o início do intestino grosso? Como assim? Ele tem início, meio e fim? Então a gente leva em consideração o início ou porção proximal. E aí quando a gente está falando de proximal, o que eu estou levando em consideração? Eu não estou levando em consideração se ele está mais próximo, não é a mesma caracterização que a gente tem ou referência que a gente vai ter quando a gente fala, por exemplo, de músculo proximal e músculo distal. Não, aqui se eu estou falando de intestino, quando eu falo de proximal e distal, eu estou me referindo então ao caminho que o bolo alimentar ou o bolo fecal vão percorrer. Então se eu estou falando do intestino grosso, e esse alimento, então, ele está chegando no intestino grosso pelo seco, o seco vai ser a porção mais proximal do intestino grosso. E a porção final do intestino grosso, então, vai ser o nosso ânus, né? Então, precedido, então, pelo nosso reto. Então, a gente vai ter o reto e o ânus lá na porção distal e a gente vai ter o nosso seco na porção inicial. Fazendo uma correlação, então, que é muito importante para a semiologia. Aonde fica posicionado o nosso seco? Então aqui fica muito fácil da gente visualizar, já aparece aqui, vou dar uma voltinha nele, já aparece aqui, a gente consegue fazer uma relação direta nele com o nosso osso ilíaco direito. E a gente tem que lembrar então que o acidente ósseo então nessa região, né, a gente vai chamar então de fossa ilíaca direita, tá? Então a gente pode perceber a presença do seco aqui na nossa fossa ilíaca direita. Qual o nome do quadrante abdominal? Fossa ilíaca direita. Então a gente tem que saber que o nosso intestino grosso ele começa na região da fossa ilíaca direita. Então se o paciente ele apresenta alguma disfunção do esfíncter então ileocecal, onde é que ele vai apresentar dor, onde é que ele vai apresentar o problema?
ele vai apresentar o problema, então vai apresentar esses sintomas na região da fossa ilíaca direita, principalmente quando se faz a palpação aí da região da fossa ilíaca direita. E a gente pode observar então que lá no seco a gente tem essa pequena projeção, que na verdade é o nosso apêndice vermiforme, mais conhecido como apêndice, né? O famoso apêndice das apendicites, que muita gente fala que não serve para nada, que só serve para inflamar, mas ele tem as suas funções, e aqui no nosso canal você vai encontrar outros conteúdos sobre apêndice, apendicite e as funções importantes que o apêndice tem no nosso corpo humano, principalmente relacionados então com as funções fisiológicas. A gente vai perceber que o nosso apêndice então ele está localizado então ali no seco. O que seria o apêndice? O apêndice nada mais é do que uma porção atrofiada ou hipotrofiada do nosso intestino grosso. Por quê? Porque se o alimento tem que subir, ele chega no seco e vai subir então pelo nosso colo ascendente, não faz nenhum sentido então a gente ter um ramo ou um prolongamento no outro sentido, que seria o sentido inferior. Então, como ele não tem função em relação ao tráfego, né, de alimento, do bolo alimentar ou do bolo fecal nesse intestino grosso, ele vai ser uma porção então atrofiada do nosso intestino grosso, localizada ali. Por que ele inflama? Muitas vezes alguns resíduos, né, desse bolo fecal então podem parar ali, podem se acumular ali, eles podem então infectar e infeccionar. E aí gerando uma infecção então, ou gerando uma inflamação nesse apêndice, a gente vai ter a nossa famosa apendicite. Então lembra, se eu sei onde fica o apêndice, eu sei que a dor relacionada à apendicite está localizada então na minha região da fossa ilíaca direita. Felipe, se eu tiver uma dor abdominal mais à esquerda, então a gente não pensa então a princípio no apêndice, a gente vai pensar em outras coisas, tá? Então ali está localizado o apêndice. Depois a gente percebe que esse nosso intestino grosso ele vai ser formado então por várias bolinhas. Então se a gente for perceber então aqui, esse nosso intestino grosso ele vai ser formado por várias bolinhas. Cada bolinha dessa a gente chama de um haustro. A gente pode até perceber aqui em cima, então eu coloquei aqui para vocês, né, uma imagem aqui atrás de mim de um intestino grosso. Cada bolinha dessas aqui do intestino que está aparecendo aqui para vocês é um haustro. Então, haustro é o nome que se dá então aos gomos que formam esse intestino grosso. E depois, então, a gente vai perceber que do seco, esse alimento, então, ele vai subir, tá? Então, a gente vai ter o seco, a gente vai ter os haustros, que formam o intestino grosso, e depois a gente vai ter alguns cólons, tá? Então, o primeiro cólon que a gente vai ter vai ser o nosso cólon ascendente, tá? Então, por que cólon ascendente, Felipe? Ele não é vertical? É, mas se o alimento ele está passando, então, do seco nessa direção, então ele está ascendente porque o alimento, então, o bolo alimentar ou o bolo fecal estão subindo. Depois, na curvatura, a gente vai ter a nossa flexura cólica direita. Depois, na região mais superior, a gente vai ter o nosso colo transverso, tá? O cólon transverso. E por que ele é transverso, então? O próprio nome já diz, porque ele está cruzando a cavidade abdominal, então, da direita para a esquerda. Lembrando, então, que a gente está visualizando esse indivíduo em posição anatômica, tá? Então, ele está saindo lá do nosso hipocôndrio direito, passando pelo epigástrio e chegando lá no nosso hipocôndrio esquerdo, onde ele vai fazer depois uma segunda flexura, chamada flexura cólica esquerda. Depois disso, então, ele vai descer pelo lado esquerdo, tá? Da região, então, do nosso hipocôndrio esquerdo, passando pela nossa região do flanco esquerdo, chegando, então, até a nossa região da fossa ilíaca esquerda, onde ele vai se curvar, e aí a gente vai ter uma transição, então, que a gente vai chamar, então, de cólon sigmoide, ou seja, ele já está se horizontalizando em direção, então, né, ao nosso reto. Então, ele já está se posicionando, se projetando em direção ao reto, tá? E é isso que a gente consegue acompanhar aqui. E depois, então, na continuação do nosso colo sigmoide, a gente vai ter o reto e depois o ânus ou esfíncter anal, tá? E assim a gente fecha o nosso trajeto. Felipe, mas e esse ligamentozão que vem acompanhando o nosso intestino? Nosso intestino fica solto dentro da cavidade abdominal? Não. Na verdade, ele é inserido na nossa cavidade abdominal através de um ligamento que chama tênia. Tá? Então a tênia, que eu consigo ver também aqui atrás de mim, né, que está aparecendo aí para vocês na nossa imagem, a tênia é o ligamento que fixa então
esse intestino grosso dentro da nossa cavidade abdominal, nesses espaços, nesses respectivos espaços. E o que a gente pode perceber? Que o intestino, como ele trabalha então com a peristalse, com vários movimentos, ele tem algum deslocamento. E o intestino, então, quando a gente fala de variação anatômica, o nosso intestino grosso é uma das estruturas anatômicas que mais possuem variações anatômicas entre indivíduos diferentes. Ele possui tantas variações anatômicas que, na verdade, quando a gente fala de normalidade ou de padrão de normalidade, a gente não tem um único padrão anatômico. A gente tem alguns padrões de normalidade. Então, a gente tem intestino do tipo A, intestino do tipo B, intestino do tipo C, intestino do tipo D. Felipe, o que significa isso? Significa que esses são os posicionamentos, ou essas são as posições mais encontradas anatomicamente nos indivíduos. Ou seja, ele tem tantas possibilidades que a gente tem dentro do padrão de normalidade, então 4 padrões principais, tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. E além desses, várias outras possibilidades, então, de variações anatômicas entre os indivíduos aí, mesmo tendo a tênia, então, fixando esse intestino dentro da cavidade abdominal, na parede interna aí da nossa cavidade abdominal, então, com a função, então, de manter essa estrutura e manter uma organização desse fluxo. Felipe, quanto à absorção, o que o intestino grosso absorve? Então, vocês vão encontrar em muitos livros que o intestino grosso ele é o grande responsável pela absorção de água, beleza? Beleza, mas Felipe, ele absorve só água? É claro que não, ele absorve o que chega até ele. Tanto é que existem muitos medicamentos que são medicamentos administrados por via retal. Então, se o nosso intestino grosso não tivesse capacidade de absorção, como é que a gente colocaria um supositório, né, ou administraria uma medicação por via retal? Então, significa que o reto, assim como todo o intestino grosso, tem grande capacidade de absorção. Mas por que ele absorve menos do que o nosso intestino delgado? É porque, na verdade, chega menos coisa para ele. Então, quando o alimento foi digerido, foi absorvido, ele passou então pelo nosso intestino, chegou lá no nosso intestino, então, esse alimento então ele vai começar a ser absorvido lá no nosso intestino delgado, então no duodeno. Então, vai ser o primeiro a receber, vai ser quem mais vai absorver, depois o jejuno, depois o ilho. Como ele já percorreu um longo caminho do duodeno, jejuno, ilho, quando chega no intestino grosso, já não tem mais muito nutriente para absorver. Então, o que ele vai fazer? Qual a principal função do intestino grosso? Reabsorver água, para a gente não jogar toda a água fora e não estar desperdiçando água, reabsorver água e, consequentemente, dar forma, ou seja, formar esse bolo fecal. Só que ele tem capacidade, sim, de absorção. Só que a capacidade de absorção dele vai ser menor e ele também vai receber menos nutrientes. Mas, se a gente utiliza o medicamento por via retal, é claro que a absorção então vai se dar no reto, que também é uma parte, mas uma parte distal do nosso intestino grosso. E aí entra uma coisa muito importante que vocês têm que ficar atentos. Qual é a grande indicação, então, de medicamentos por via retal, ou seja, de supositório? Por que criancinha usa muito supositório? Aí não entra só a criancinha, tá? Entra criancinha, entra idoso e entra também, né, os pacientes com insuficiência hepática. E aí a gente tem uma curiosidade. Olha o que acontece. Toda a absorção que acontece no nosso tracto gastrointestinal, ela viaja pela nossa circulação porta-hepática através das veias gástrica, esplênica, mesentérica superior e mesentérica inferior, até formar a nossa veia porta-hepática que vai para o fígado. No fígado vai sofrer o metabolismo para depois então ser disponibilizada pelas veias hepáticas direita e esquerda para a nossa veia cava inferior e chegar na circulação. Maravilha! Mas Felipe, e se eu tenho alguma deficiência no fígado? Será que um medicamento, uma droga não pode danificar ou não pode trazer algum malefício para o meu fígado? Sim. Isso acontece em criança, recém-nascido? Não, mas a criancinha, recém-nascido, às vezes ela não tem o fígado bem maduro, bem maturado. Então, se a gente conseguir utilizar uma droga e essa droga conseguir desviar da grande circulação e, consequentemente, desviar da circulação porta-hepática, maravilha. Por quê? Porque ia cair na circulação, mas sem passar pelo fígado. Então, não ia sobrecarregar o trabalho do fígado. E quando que isso acontece? Quando essa medicação ela é absorvida no terço médio e distal do reto, através das veias retais média e veia retal inferior.
Essas veias retais média e inferior, diferente da veia retal superior e todas as outras veias então associadas ao nosso tracto gastrointestinal, que vão desembocar então nas veias mesentéricas e que vão passar pelo fígado, a veia retal média e inferior, então, elas desembocam direto na veia cava. Consequentemente, elas entram na grande circulação sem passar pelo fígado. Muito importante. Isso cai em muita prova de revalida, isso cai em algumas provas de medicina, e isso é muito importante para o pessoal da nutrição e para todo mundo saber. Tá? Então, se o paciente tem insuficiência hepática, eu não quero sobrecarregar o fígado, ou se é uma criança e tem o fígado que não está maduro ainda, né, para receber uma determinada droga, um determinado medicamento, né, para não sobrecarregar esse fígado, indicação, então, via retal para desviar da circulação porta-hepática, passando então pelas veias retais média e inferior direto para a veia cava inferior. Beleza? Galera, com isso a gente fecha então aqui essa nossa apresentação, aqui, essa nossa aula sobre intestino grosso, as porções do intestino grosso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e mais, deixe seus comentários, comenta aí o que vocês querem de material aí, o que vocês estão precisando de material aí para o começo do ano que vem, que a gente já está preparando todo o conteúdo aí para o primeiro semestre de 2023, para quando chegar aí, quando começarem as aulas, você entrar no canal e ter tudo de graça e à vontade aí disponibilizado para vocês, tá? E queria deixar uma indicação para vocês também. Todas as animações que a gente tem utilizado aqui no canal são do Bioatlas, tá? Então é só entrar no site thebioatlas.com, tá? Que vocês vão encontrar esse software maravilhoso aí, um software online que não precisa de instalação e que vocês conseguem trabalhar tanto para mim que dou aula, né, quanto para quem quer estudar aí, que é só clicar nas estruturas que aparece nome, aparece tudo aí para vocês. Beleza? Galera, um grande abraço aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixem o seu like e principalmente deixe o comentário de vocês, o que vocês querem de conteúdo para a gente estar providenciando. Um grande abraço, bons estudos e até mais.